Toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus e de Deus o nosso Pai. Amém, irmãos? Agradeço o honroso convite ao reverendo Luiz Roberto, ao reverendo Joselmar, aos demais irmãos. Há 3 anos atrás, o reverendo Luiz Roberto me trouxe aqui. É um prazer voltar aqui para anunciar a palavra do Senhor. E nessa noite eu convido você para abrir comigo a Bíblia sem mais delongas, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Quando o reverendo Joselmar me telefonou, nós não sabíamos que na liturgia seria conduzida pelos 5 solas. E louvado seja Deus, porque nós preparamos uma mensagem justamente sobre a Escritura. Deus é soberano, reverendo Luiz Roberto. Eu convido a igreja a se colocar de pé. 2 Timóteo, capítulo 3. Convido a igreja a ler 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu lerei do 14 ao 16, a igreja lerá comigo o 17 numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a igreja comigo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Oremos uma vez mais. Pai, nós damos toda glória somente ao Senhor. Te agradecemos, Deus, ó Pai, porque Tu não deixas Teu povo entregue à própria sorte. E nos dias dos quais a igreja enfrenta momentos difíceis, Tu abres os céus e intervens de maneira poderosa e gloriosa. Sabemos que a reforma foi um dos maiores avivamentos da história da humanidade. Ó Deus, ó Pai, uma grande intervenção sobrenatural do Senhor. E, ó Pai, o Senhor interveio de maneira tão gloriosa, que exaltou o nome do Teu Cristo e mostrou, ó Deus, ao mundo que a justificação vem somente pela graça, mediante a fé, mas também mostrou ao mundo inteiro que a autoridade sobre a vida do cristão, sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura inspirada, infalível e inerrante, na qual o Senhor se revela a nós. Pai, então agora fala a nossa alma. Ó Deus, ó Pai, a Escritura é essencial para a nossa vida cristã. Por meio dela, cremos, ela fortalece a nossa fé, ela nos dá vitória contra o pecado, ela confronta os nossos erros e ela nos anima a caminhar em fidelidade. Então agora fala a Tua igreja por meio das Escrituras. Fortalece a fé do Teu povo e que o nosso compromisso contigo e com a Tua palavra seja, Deus, firmado, ó Deus, uma vez mais, hoje e até o dia da vinda do Senhor, que permaneçamos assim. Fala conosco, Pai, aquece o nosso coração, transforma a nossa vida, nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Santos homens e mulheres de Deus, no ano de 1536, o jovem João Calvino, pouco tempo convertido, depois de fugir para a Suíça e escrever a primeira edição das suas Institutas da Religião Cristã, e agora, ainda apesar de jovem, ele é muito conhecido na igreja, ele resolve, para fugir da perseguição na França, ir para a cidade de Estrasburgo, que à época estava na Alemanha. E ali, então, ele descansaria, se dedicaria a estudar e faria teologia. Mas por causa da guerra de Francisco I, rei da França, com Carlos V, rei da Espanha, Calvino resolve desviar do caminho habitual pela belíssima cidade do lago, a cidade de Genebra. E quando ele está ali naquela cidade, querendo passar somente um dia, o grande reformador Guilherme Farel, que há poucos meses tinha instituído a reforma naquela cidade, fica sabendo que Calvino ali está.
E ele se dirige à taberna onde Calvino estava comendo, e se senta na mesa e mostra para Calvino que aquela cidade ainda precisa ser reformada, que os costumes dela são horríveis, e que o homem que Deus capacitou com conhecimento teológico e das Escrituras para fazer esse trabalho é Calvino. E Calvino diz a ele: não sou eu, deixe-me em paz. Eu quero uma vida de tranquilidade, eu quero uma vida de descanso, eu quero uma vida de estudo. E Farel tenta de todas as maneiras convencê-lo, trata de dissuadi-lo, mas ele não se deixa convencer. Então Farel, no momento de ira, dá um tapa na mesa e diz assim: irmãos, que Deus amaldiçoe sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja do Senhor Jesus precisa do seu trabalho, e você só pensa em si mesmo, que Deus amaldiçoe a sua vida. E João Calvino ficou tão impressionado, amado irmão, com aquela maldição, que ele desistiu de ir para Estrasburgo e aceitou trabalhar em Genebra. E ele trabalha em Genebra do ano de 1536 até o ano de 1538, quando ele e Farel são expulsos da cidade por não quererem dar santa ceia para pessoas que não davam provas reais de conversão. E ele então vai para Estrasburgo e ali vive, amados irmãos, os melhores anos da sua vida. Se casa, pastoreia uma igreja de fala francesa, dá aula de Novo Testamento no seminário, que era a especialidade dele. Mas depois, amados irmãos, de 2 anos e meio, Genebra começa a chamar Calvino para voltar. Ele não quer ir de jeito nenhum, mas Martin Bucer, que é seu líder lá em Estrasburgo, diz que ele tem que voltar. Guilherme Farel vem de Neuchâtel e diz que ele tem que voltar. E todo mundo começa a dizer que ele precisa voltar, porque Genebra vai ser uma cidade estratégica para a reforma. E ele volta, queridos irmãos e irmãs, não satisfeito, não pelo desejo do seu coração, mas em obediência ao chamado do Senhor. E quando Calvino regressa àquela cidade no ano de 1541, irmãos, é impressionante que ele chega no domingo, entra na cidade, sobe no púlpito da Catedral de Saint-Pierre e abre a Bíblia, amados irmãos, e continua a expor o texto exatamente no versículo seguinte ao versículo que ele estava expondo 3 anos antes. Amados irmãos, essa é somente uma das cenas que mostra o compromisso que os reformadores tinham com a exposição fiel da palavra de Deus. Eles sabiam que Cristo salva os eleitos por meio da pregação da palavra. Eles sabiam que Cristo confronta o pecado do povo por meio da pregação da palavra. Eles sabiam que Deus santifica a sua igreja por meio da sua palavra. Eles sabiam que Deus ressuscita mortos por meio da pregação da palavra. E nesse texto que lemos, irmãos, Paulo também desafia seu filho na fé, Timóteo, a ter um sério compromisso com as Escrituras. Você precisa saber que essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele agora está preso em Roma e não é mais aquela prisão do fim do livro de Atos. Depois da sua 4ª viagem missionária, ele foi solto, provavelmente pregou o evangelho na Espanha, e Nero depois o manda prender em Troade, porque o acusou do incêndio que destruiu a cidade de Roma, acusou os cristãos, e ele era o principal líder dos cristãos naqueles dias. Então agora Paulo está em Roma, prestes a morrer. Na sua primeira audiência, na prima actio do direito romano, ele estava sozinho, ninguém esteve ao seu lado. E ele está só e escreve para seu filho na fé, Timóteo, dizendo a ele que a hora da sua partida já é chegada. Então essa carta, irmãos, é inspirada pelo Espírito Santo, é palavra de Deus para o nosso coração, mas para o seu primeiro leitor era como se fosse o testamento de um pai para seu filho. A melhor herança, os melhores conselhos, a palavra de Deus vinda para o coração de Timóteo. E Paulo diz para Timóteo que Timóteo vai ser pastor nos últimos dias, os dias de uma esquizofrenia existencial tremenda, dias de loucura, de devassidão, de perdição, de rebelião contra Deus. E para que Timóteo fosse uma bênção nesses dias de tanta crise, Paulo diz a Timóteo nos versículos que lemos: permaneça na Escritura. Permaneça na Escritura. Nós vivemos em dias tão caóticos como os dias de Timóteo. E talvez até um pouco mais, amados irmãos, porque os últimos dias começaram depois da primeira vinda do Senhor Jesus. E agora que estamos prestes a ver a sua segunda vinda, amados irmãos, a maldade vai se intensificando cada dia mais e mais no coração daqueles que não têm o Senhor.
E são nesses dias, amados irmãos, em que a igreja enfrenta oposição, perseguição, resistência, muitas vezes, que nós somos chamados para fazer a diferença. E o mandato da palavra de Deus não era só para Timóteo, é para mim, para os meus colegas pastores, para os presbíteros, mas para você que é membro da igreja. Deus manda a cada um de nós permanecermos firmes na sua santa palavra. Portanto, Deus fala com você hoje, e a mensagem que Ele diz é a seguinte: permaneça na Escritura. Que Deus faça de nós um povo fiel à sua palavra. Amém, meus irmãos? Por que permanecer na Escritura, irmão? Em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo que ele tem que permanecer na Escritura porque ela é apreensível. Olhe comigo, amado irmão, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Até aqui. Paulo, amados irmãos, diz para Timóteo: Tu, porém, contrariando esses dias difíceis, permaneça naquilo que você aprendeu. Você aprendeu desde pequenininho, você foi inteirado. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo não aprendeu com qualquer pessoa, ele aprendeu com a vovó, com a mamãe, não é verdade? Eunice e Lloyd, santas mulheres de Deus. Mas não só com elas, ele aprendeu também da boca do próprio apóstolo Paulo, que no final da adolescência de Timóteo o abraça e o leva e o prepara para o ministério. Então Paulo diz: você tem que permanecer naquilo que você aprendeu, daquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, e desde a infância, Timóteo, você conhece a palavra de Deus. Você sabe a palavra de Deus. Então, amados irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo que ele tem que permanecer na Escritura porque ela é apreensível. Ele aprendeu, foi inteirado, desde menino sabia. Até uma criança pequena, irmão, pode entender o ensino da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber para a vida, para a piedade e para o conhecimento salvífico do Senhor Jesus, é claro nas Sagradas Escrituras, irmãos, qualquer pessoa pode entender. E aqui, amados irmãos, eu dou um testemunho a vocês. Meus avós foram evangelizados pelos missionários americanos, lá no interior de Minas Gerais. Os missionários pregavam na fazenda do meu bisavô desde o final da década de 30. O meu bisavô casou-se 2 vezes, com cada esposa ele teve 11 filhos. A minha avó era a mais nova dos 22. Então, ela tinha muitos sobrinhos muito mais velhos que elas. E os missionários vinham na fazenda do meu bisavô, ele reunia os filhos todo domingo, né? Era 200 pessoas almoçando na casa dele todo domingo, era um negócio impressionante. E os missionários pregaram na década de 30, na década de 40, ninguém se convertia, mas no início da década de 50, a filha mais nova, com seu esposo, recém-casados, irmãos, eles ouvem o evangelho, moram do lado da casa do pai, a sede da fazenda, e eles foram salvos pelo Senhor Jesus. E assim que eles foram salvos, os missionários ensinaram para eles que eles tinham que ler a Bíblia com os filhos dentro de casa, que eles tinham que fazer o culto doméstico. E eles aprenderam. Meu avô, reverendo Joselmar, queria que o filho dele mais velho fosse pastor. Ele falou assim: esse vai ser pastor. Não foi, não deu certo, né? Ele quis ganhar dinheiro. Mas ele orou por um e a bênção caiu no outro, né? Porque eles tiveram 6 filhos e eu sou o neto, e eles me chamam de 7º neto, porque eu fui criado, do 7º filho, porque eu fui criado com eles. Irmãos, uma das coisas que marca a nossa infância lá em casa é que quando minha mãe ia fazer faculdade à noite, e os meus avós cuidavam de nós toda noite, quando terminava o Jornal Nacional, eles desligavam a televisão. Eles tinham 3ª e 4ª série, irmãos, e eles liam a Bíblia para nós. E eles pegavam um devocionário, naquela época o Cada Dia não era tão forte, eles usavam um cenáculo, era metodista. Algumas vezes o Cada Dia chegava lá, alguns anos depois, e aí eles liam a Bíblia e pregavam a devocional para a gente. E no final todos nós orávamos, irmãos, e pasme, eu criei em Jesus quando pequeno, dentro de casa, através da vida do meu avô e da minha avó, gente do campo que pregou o evangelho para a gente dentro de casa. Permaneça na Escritura, porque ela é apreensível.
Você não precisa ter um doutorado para entender na Escritura que Cristo é o Salvador. Uma criança pode entender a mensagem do Evangelho. Portanto, Pai, você que aqui está tem uma tremenda responsabilidade. Deus confiou seu Filho aos seus cuidados. Você pode abrir o santo livro de Deus com ele e lê-lo e apontar para Cristo, e o seu filho pode conhecer Cristo dentro de casa. É por isso que nós não podemos abrir mão, irmãos, do culto doméstico no nosso lar, para que nossos filhos vejam Cristo sendo invocado dentro de casa, e conheçam a palavra dentro de casa, e desde pequenos, como Timóteo, eles saibam as sagradas letras, amados amigos e irmãos, e sejam transformados por Jesus. Portanto, permaneça na Escritura, ela é fácil de entender. Tem uma doutrina na nossa confissão de fé chamada a perspicuidade das Sagradas Escrituras. Pastor, que palavrão é esse? É simples. Significa que há coisas sim difíceis na Escritura de entender. Mas tudo aquilo que você precisa saber para conhecer a Deus, para se relacionar com Ele, para ser salvo por Cristo Jesus, é claríssimo na Escritura, a ponto de qualquer pessoa que leia pode entender claramente. As Escrituras são apreensíveis, são claras. Então, meu irmão, não tente, não invente, não faça nada diferente, seja crente e pregue as Escrituras. Amém, meu irmão? Ensina as Escrituras para o seu filho. Convide o vizinho para ler a Bíblia. Ela sozinha converte as pessoas. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para você. Permaneça na Escritura, porque ela é apreensível. Mas por que permanecer na Escritura? Permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Olhe para a sua Bíblia comigo. Eu vou ler o 14, vocês o 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vocês o 15. As sagradas letras podem tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Você aprende, amado irmão, muita coisa na palavra de Deus, mas o assunto principal da palavra de Deus é a história da redenção. Amado irmão, a Escritura mostra um Deus santo, justo e glorioso, que criou todas as coisas para a sua glória, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas esse homem, amados irmãos, rejeitou esse Deus e pecou contra ele, quebrou a sua aliança com Deus. E a partir daí, amados irmãos, as Escrituras nos mostram que esse Deus que é justo e poderia jogar o homem no inferno, também é um Deus de amor. E ele resolve, então, redimir o seu povo, resolve redimir a sua criação. E ele, então, para isso, vai mandar o seu único filho, na plenitude dos tempos, aquele que era um com ele desde a eternidade. Aquele que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornará homem sem deixar de ser Deus. E todo o Antigo Testamento, amado amigo e irmão, aponta para o Cristo que virá na plenitude dos tempos. Então, irmãos, quando ele vem na plenitude dos tempos, ele se veste de nossa carne, se veste de nossa pele, tabernaculou conosco, come nossa comida, vive nossas lutas, amados irmãos, cura nossos enfermos, paga nossos pecados na cruz e ressuscita, amados amigos e irmãos. E a partir daí, então, no seu Novo Testamento, ele mostra como o seu evangelho é pregado. E a partir daí, amados irmãos, todo aquele que em qualquer nação crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, nas palavras dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai, senão por ele. Ou como diz a palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,15, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E na mesma carta, capítulo 2, versículo 5, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz e pagou os seus pecados e ressuscitou. A Bíblia diz que todo aquele que crê assim é declarado justo por Deus, é justificado pela graça mediante a fé e é adotado, e é perdoado, e é reconciliado, e tem vida eterna, e se torna a habitação do Espírito Santo de Deus, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá arrebatá-lo. Permaneça na Escritura, ela traz a salvação.
É por isso, irmãos, que nós sempre devemos abrir a Bíblia e apontar para Cristo, porque o tema principal das Escrituras, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele salva por meio delas. Vendo aqui o pastor Israel, eu lembrei de uma história. Tinha uma irmã que eu pastoreei lá do Ceará, da cidade de Acopiara. Ela conta que na família dela, uma família de pastores presbiterianos muito importante, tinha um moço chamado Israel. E o Israel era filho de presbítero. Mas o Israel cresceu lá no sertão nordestino e se desviou da igreja. O Israel gostava era do forró, irmãos, essa era a verdade, do rala-coxa. E ele ia para o rala-coxa e tomava todas, e traía a mulher, e tinha uma vida bagunçada, e o pai o confrontava, e todo mundo confrontava, e ele não queria saber de igreja. Mas um dia, irmãos, ele foi para o forró à noite. E aí, então, bateu uma tristeza profunda e uma angústia na alma dele. E ele, então, quando voltava para casa, já no início da manhã, depois de ter tomado todas, ele sentiu uma angústia tremenda no peito e pensou que ia morrer. E quando ele estava chegando perto de casa, ele viu um papel, uma folha de um livro. E quando ele pegou aquela folha daquele livro, estava escrito assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Israel entrou em desespero, irmãos. Profeta Amós 5,12. Certo? Não foi escrito para ele diretamente, mas ele entrou em crise e ele falou assim: hoje eu vou morrer. Deus está revelando que eu vou morrer. E ele foi para a casa dele desesperado e sentou com o pai: pai, o que eu posso fazer para ser salvo? E o pai pregou o evangelho para ele. E ele foi convertido, irmãos, e não morreu. Mas como Deus usou a Bíblia, um texto que tinha outra aplicação, para salvar o Israel. A Bíblia é poderosa sozinha, irmãos. Certa feita, o grande pregador Charles Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no século XIX, em Londres, foi provar o som de um auditório onde ele ia pregar. Era um grande auditório. E havia alguns homens ali reformando o piso do auditório. Então Spurgeon vai testar o som do ambiente, e ele testa o som do ambiente usando aquele versículo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outra vez ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns anos depois, Spurgeon encontra um homem que vai conversar com ele e fala: pastor, o senhor lembra aquele dia que o senhor foi pregar em tal lugar? Pois é, eu estava lá ajudando a reformar o piso daquele auditório, e o senhor citou esse versículo. E eu pensei o quanto eu era pecador, e como eu mereci para o inferno. Mas como Deus era amoroso e mandou um cordeiro para morrer no meu lugar, o seu Filho Santo. E eu quero dizer, pastor, porque o senhor citou aquele versículo, eu me arrependi dos meus pecados, eu criei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu fui salvo por Ele, e hoje eu sou de Jesus, vivo para Ele, e das mãos do Senhor, nunca ninguém jamais vai me tirar. Permaneça na Escritura, porque ela pode salvar. Então, meu irmão, convide seu vizinho para ler a Bíblia com você. Convide sua colega para estudar o Evangelho com você. A palavra tem poder por si mesma, amado irmão, ela é viva e eficaz. Lá em Brasília eu tive uma ovelha, irmãos, que trabalhava no ministério. E ela resolveu chamar o pessoal do ministério para ler a Bíblia com ela. E tinha gente espírita lá, pastor, tinha gente católico, tinha gente protestante. E ela falou o seguinte: nós vamos chegar às 7 horas da manhã. E aí ela começou a ler a Bíblia. Ela disse que cada um falava tanta besteira e tanta aberração. Mas ela falou assim: eu não estou aqui para ficar batendo. Ela começou lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Ela leu o Novo Testamento com aquele povo, irmãos. E no final, 4 pessoas já tinham se convertido a Cristo Jesus. Porque uma irmã começou a ler a Bíblia com quem não tinha Jesus no coração. Então, meu irmão, você não tem desculpa. Você sabe o Evangelho. Você sabe que Deus é santo e nós o ofendemos, o homem pecou, nós merecíamos o inferno, mas Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E você sabe dizer, meu irmão, que todo aquele que se arrepender do seu pecado e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Qualquer cristão pode dizer isso. Então, meu irmão, abra sua boca em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Não se envergonhe do Senhor. Você tem o Evangelho, amado irmão, que pode trazer os seus familiares a Cristo, que pode trazer os seus vizinhos a Cristo,
Cristo, que pode mudar a cara da sua rua, do seu prédio, dessa cidade e desse país, para a glória e honra do nome de Jesus. Então por que você não anuncia o Evangelho? Se você tem, amado irmão, o instrumento que Deus usa para chamar os seus eleitos assim, por que você não abre a sua boca? Pregue o Evangelho, meu irmão. Anuncie Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Ele, amado irmão, é o nosso Salvador. Permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Que Deus faça de nós verdadeiras testemunhas de Jesus. Amém, meus irmãos? Verdadeiros evangelistas que abençoam onde foram plantados para a glória e honra do nome do Senhor. Permaneça na Escritura. Mas por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível, porque ela pode salvar. Mas permaneça na Escritura por causa da sua origem. Permaneça na Escritura por causa da sua origem. Vamos ver o texto, irmãos? Versículo de número 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos ler essa expressão? Vamos lá? Toda a Escritura. A palavra no grego usada para inspirada aqui tinha que ser traduzida melhor como soprada. Certo? É literalmente. A palavra significa isso. Uai, pastor, então o que significa isso? Que Deus fez assim, ó. Pum, e a Bíblia apareceu? É isso? Não, irmão. A palavra usada para inspiração no grego, ela significa expiração. O que significa isso, irmão, então, essa doutrina? A doutrina da inspiração das Escrituras, irmãos, ensina com muita clareza que Deus usou cada um dos autores das Escrituras com suas próprias características, com a sua própria idiosincrasia, de acordo com o tempo no qual ele vivia e com a sua capacidade cultural. E eles sentaram e verteram no papel o texto, amado irmão, mas de maneira que o que eles escreveram foi preservado pelo Espírito Santo. E nós podemos crer certamente que é a palavra de Deus, amado amigo e irmão, infalível, inspirada e inerrante, amado amigo e irmão. Este livro que você tem foi escrito por homens que foram preservados pelo Espírito Santo, e esse é o milagre da inspiração das Escrituras. Você pode confiar nelas. E esse livro é tão confiável que tudo o que ele prometeu no Antigo Testamento sobre Jesus aconteceu. E por causa do fato de que tudo que ele prometeu aconteceu, você sabe que tudo que ele promete para você acontecerá. Ele disse que Jesus ia nascer num coxo. Ele disse como Jesus seria sepultado. Ele disse que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele disse, amado amigo e irmão, que Jesus ressuscitaria dos mortos. Ele disse que Jesus seria sepultado num sepulcro de um rico. Tudo que a Bíblia prometeu no Antigo Testamento sobre Jesus, ela cumpriu, amado amigo e irmão. Ela é confiável, ela veio de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, meu irmão, permaneça firme na Escritura. Pode ler a sua Bíblia todos os dias, Deus se revela nela. Deus fala com você nesse livro, meu irmão. Ele veio de Deus para você. Nada substitui, amado amigo e irmão, esse maravilhoso livro que é a Santa Palavra de Deus. E, amados irmãos, a igreja, na época da Idade Média, tinha um sério problema. Porque o romanismo vinha ensinando, amados amigos e irmãos, que a tradição tem autoridade superior às Escrituras. Somente, amados amigos e irmãos, o clero e a palavra final do Papa era quem podia interpretar as Escrituras. Mas esse não é o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é que a Escritura se interpreta a si mesma, amado amigo e irmão. E Lutero, então, depois de ser, amados irmãos, excomungado, depois, amados irmãos, de já estar pastoreando, ele, quando Carlos V assume como imperador do Império Romano Germânico, ele chama um tribunal chamado de Dieta na cidade de Worms e chama Lutero para ser julgado por ele ali. Ele dá um salvo-conduto para Lutero. Ele promete que Lutero vai entrar e sair sem ser preso de lá. E Lutero vai. E quando Lutero vai, ele passa pelas cidades da Alemanha, irmãos, e o povo faz cartazes de Lutero e grita, porque Lutero agora se tornou um herói alemão. Porque pregando a palavra, ele libertou os alemães do jugo da escravidão do romanismo. E agora eles não precisam pagar mais imposto para o Papa. Então eles estão morrendo de alegria, Lutero é um herói. E aí quando Lutero chega em Worms, ele entra aplaudido, irmãos, e quando ele chega ali, está numa mesa, naquele julgamento, todos os seus escritos, lá já está a nobreza cristã da nação alemã, né? Ele
já está lá o nascido escravo, e aí então está sentado no alto o imperador Carlos V, o núncio do Papa e todos os príncipes alemães. E Lutero acha que vai para um debate teológico. Ele era muito falante. E ele chega, é porque eu quero explicar a minha teologia, a pessoa, fecha a boca, aqui você não vai falar nada. E o núncio do Papa, o representante do Papa, só pergunta para ele, Lutero, esses são os seus escritos? E ele fala, são. A única coisa que você vai poder falar aqui é o seguinte, ou você continua reafirmando tudo o que você escreveu, e você vai sofrer as consequências, ou você nega tudo o que escreveu, e você vai ser absolvido e perdoado. Lutero pede um dia para pensar, irmãos. Eu li isso num texto de Sproul. E naquele dia, então, irmãos, ele vai para uma cela de monge e ora a noite inteira e se consagra ao Senhor. E no outro dia, às 9 da manhã, então o núncio do Papa pergunta para ele, Lutero, aqui estão seus escritos, você nega o que você disse? Ele tenta falar mais uma vez, mas não deixam. Então ele diz o seguinte, a grande verdade é que papas erraram e que concílios erraram. E eu não posso fundamentar a minha fé e a autoridade de Deus na palavra de homens que se equivocaram. E aí ele fala, a menos que se me convença pela Escritura ou por qualquer argumento de razão, eu não vou negar nada do que eu escrevi, porque a palavra de Deus é aquela na qual a igreja se fundamenta. Que Deus me ajude, ele diz, minha consciência está cativa às sagradas Escrituras. Que Deus me ajude, amém. Quando ele falou isso, irmão, começou um bafafá, uma gritaria naquele lugar. Ele saiu dali, quando estava voltando para Wittenberg, o príncipe mandou sequestrá-lo, irmãos, ele traduz a Bíblia e ele fica protegido ali. Mas Lutero, naquele dia, amados irmãos, sem saber ou não, eu fiz essa pergunta na rádio hoje para o reverendo Wilson, ele dá uma machadada no pé do romanismo. E ele diz, amado irmão, que a nossa única regra de fé e prática, a revelação de Deus para nós, a autoridade a qual nós devemos obedecer sobre todas as coisas, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, irmão. Isso aconteceu para que você tivesse a sua Bíblia na sua língua hoje, e entendesse que Deus fala com você nesse livro. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Se a Bíblia é tudo isso, você tem lido a sua Bíblia? Você estuda a sua Bíblia todos os dias? Você entende que Deus fala com você nesse livro? Você se enche desse livro? Você sabia que para vencer o pecado, você tem que guardar esse livro no seu coração? Você sabia que para ser uma bênção nesse mundo, você tem que ser cheio desse livro? Meu irmão, a Bíblia é um presente de Deus para você. A Bíblia vale mais do que muito ouro depurado. Você tem em suas mãos o maior tesouro do universo e deixa aberto na sua sala, no Salmo 91, irmão, e não lê. Esse livro, amado irmão, mudou corações, vidas, impérios e a própria história da humanidade. Um versículo das Escrituras, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, entrou no peito de Lutero e Deus usou Lutero para mudar o mundo, irmãos. Um versículo só. Esse livro é poderoso demais. A palavra que disse haja, a luz está ali. E por isso imperadores tentaram queimá-lo, pessoas tentaram destruí-lo, mas todos aqueles que se levantaram contra ele foram destruídos. E a palavra de Deus permanece firme para sempre, ela é indestrutível, ela vem de Deus. Irmão, ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ensine a sua Bíblia, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Você tem permanecido na Escritura? Por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível, porque ela traz salvação por causa da sua origem, mas também, amado irmão, por causa da sua utilidade. Por que permanecer na Escritura? Por causa da sua utilidade. Versículo 16, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O texto diz que a Bíblia é útil, irmão. Útil para quê, pastor? Para ensinar a você as verdades da palavra de Deus. Para ensinar o caminho que você deve seguir. Para dar conteúdo para os pastores pregarem a palavra para você. Para dirigir a sua vida.
para te levar a conhecer o Senhor e as doutrinas maravilhosas das Escrituras. Mas para que mais ela é útil? Ela é útil para repreensão. O termo no grego aqui para repreensão, irmão, é literalmente colocar a luz naquilo que está errado. É como um ladrão, amado irmão, que vai roubar no escuro de noite e de repente você chega e bota a lanterna nele. A Bíblia é a lanterna no ladrão. Ela mostra o que está errado, amado amigo e irmão. Mas ela não só mostra o que está errado, ela corrige. O texto diz, amado irmão, que ela vem para repreensão, mas para correção. Ela mostra que você está errado, não para te destruir, não para acabar com você, mas para que você se arrependa e mude de vida. E aí, tendo mudado de vida, então, agora ela vai treinar você. Esse versículo aqui, educação na justiça, é como quando, irmão, é como se a Bíblia fosse o seu treinador. Então, você corre, é como treinador que você corre, né, 100 metros, o cara fala assim, 9 segundos. Ah, tá ruim. Aí você vai para os 8, e a Bíblia vai ajudando você. A Bíblia te livra da mentira. A Bíblia pode curar você da inveja. A Bíblia pode curar o seu coração da ira. A Bíblia pode treinar você na prática e mudar a sua vida, irmão, como um todo. Essa escritura é maravilhosa. Ela é útil, amado amigo e irmão. Permaneça na escritura porque ela é útil para te ensinar, para mostrar seu erro, para te corrigir e para treinar você, para fazer você crescer em santificação e ser moldado à imagem de Jesus cada dia mais e mais. A escritura é maravilhosa, irmãos. Irmãos, no ano passado, eu tive a oportunidade de pregar em distintos estados do Brasil, em cultos da Reforma. O ano passado foram os anos de 500 anos da Reforma. Preguei alguns cultos em Brasília, preguei em São Paulo, Belém do Pará, outros lugares. E o ano passado eu voltei a dar uma revisada na história da Reforma. E eu li um livrinho maravilhoso que eu indico para você, o nome do livrinho é Uma Chama Inextinguível, de Michael Reeves, professor da Universidade de Oxford. E Michael Reeves conta uma história que eu já tinha lido no livro Entre os Gigantes de Deus, de James Packer. Ele conta a história de um pregador da época dos puritanos na Inglaterra, chamado, amados irmãos, John Rogers. Né? Se eu fosse traduzir para a nossa língua aqui, seria João o Rugidor, né? O João que gostava de rugir. E o João Rugidor era pastor no interior, um pregador puritano. E ele estava pregando sobre a Bíblia. E quando ele estava pregando, irmãos, ele resolveu encarnar a pregação como se o próprio Deus estivesse falando com o povo. E também ele demonstra a atuação do povo. Então, no meio do sermão, ele pregava e dizia assim, Deus falando com a igreja, eis que vos dei a minha Bíblia. O que vós tendes feito com ela? Não tendes lido a minha Bíblia. Vocês a têm deixado escondida em vossas gavetas. Ou vocês a deixam aberta no Salmo 91 na sala de casa. Mas vocês não leem a minha Bíblia. Vocês não ensinam a Bíblia para os vossos filhos. Vocês não pregam a minha palavra na sociedade. Nem fazem dela o centro do culto e o centro da igreja. Eis que eu vos dei a minha Bíblia que vale mais do que o ouro e vocês a desprezaram. Sabe o que eu farei com vocês? Tirarei de vós a minha Bíblia e a darei a outro povo que a ame e creia no meu evangelho e por mim seja transformado. Irmãos, enquanto ele pregava, uma convicção de pecado tomou conta da igreja. E agora no sermão, então, ele representa o povo. Ele falava de parte de Deus e aí ele fala assim, Senhor, por favor, como se toda a igreja dissesse, não retira de nós a tua Bíblia, retira de nós as nossas casas, retira os nossos animais, retira as nossas lavouras, retira até os nossos filhos, mas não retire de nós a tua palavra, Senhor, porque sem a tua palavra nós nada seremos, nós pereceremos na escuridão, nós estaremos debaixo da tua ira, nós estaremos perdidos, ó Deus eterno. Enquanto ele pregava, a igreja chorava quebrantadíssima, irmãos, reconhecendo o pecado da falta de amor e de estudo da palavra de Deus. E então ele volta para a posição do Deus eterno na pregação e diz o seguinte, eis que terei misericórdia de vós um pouco mais. Deixarei a minha Bíblia convosco ainda um tempo. Espero que vocês leiam a minha Bíblia, discipulem seus filhos com a minha Bíblia, falem da minha Bíblia no caminho, obedeçam a minha Bíblia e preguem a Bíblia e o meu Evangelho. Vos provarei um pouco mais. Deixarei ainda a minha Bíblia no meio de vós. Espero que mudeis de fato de atitude. Irmãos, quando o Rogers termina de pregar, a igreja está quebrantadíssima em pranto. E o Espírito Santo visitou a igreja de maneira tão graciosa, que o grande autor puritano Thomas Godwin encontra que quando ele voltou para casa, a cavalo, ele andou
10 quilômetros e ele não conseguiu. E ele mesmo parou, desceu do cavalo e chorou ininterruptamente durante 25 minutos, impactado com o poder do Espírito Santo, falando ao seu coração, pelo poder da pregação da palavra. Sabe qual é a tristeza, irmão? Depois de 250 anos, Deus está tirando a Bíblia dele daquele país, que não zelou pela palavra. Hoje o prefeito de Londres é um muçulmano. E hoje, se eu quiser entrar como missionário na Inglaterra, eu vou enfrentar sérias dificuldades. O país de Spurgeon, de Lloyd Jones, de Stott, já não é mais aquele país. Deus está tirando sua Bíblia de lá. Deus deu a Bíblia para você aqui em Jundiaí. O que você vai fazer com a Bíblia que Deus te deu? Você vai ler sua Bíblia? Você vai ensinar para os seus filhos? Você vai pregar o Evangelho que está na sua Bíblia? Você vai fazer toda a diferença. Irmãos, me dá pavor de pensar que meus netos ou meus bisnetos não estarão no Senhor. Mas se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, irmãos, isso pode acontecer. Nós temos que pregar a palavra, formar nossos filhos, influenciar nossos netos, para que por muitas gerações em nosso país a palavra de Deus continue viva, salvando muita gente, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você saia daqui hoje com o compromisso de ler toda a sua Bíblia. Amém, meu irmão? De ensinar a Bíblia para os seus filhos. E de ser cheio dessa palavra maravilhosa para a glória e honra do nome de Jesus. Permaneça na Escritura, porque ela tem utilidade, ela é o que você mais precisa. Em último lugar, chegando ao final do nosso sermão, a palavra ainda continua a dizer, permaneça na Escritura. Por que, pastor, permanecer na Escritura? Por causa do seu propósito. Permaneça na Escritura por causa do seu propósito. Se você ler o versículo 17, ele vai explicar que a Bíblia tem essa utilidade a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o que eu gosto do texto, irmão, é que tem gente que chega na igreja e já quer fazer um montão de coisa. E a gente tem que trabalhar para o Senhor. Mas antes dos seus afazeres, o texto ensina que Deus está preocupado com o seu ser. O texto diz, a fim de que o homem de Deus seja. A palavra do grego é a palavra do ontos, do âmago. Significa que a Bíblia tem o objetivo de mudar você de dentro para fora. Deus quer transformar você lá no coração, lá na sede da sua personalidade, lá no âmago, no íntimo, no mais profundo do seu ser. A Bíblia, amado irmão, não vem só para te dar, querido, uma cara de óleo de peroba na frente das pessoas. Não, ela vem mudar o seu coração. Ela muda você desde dentro. E você sendo mudado de dentro vai sendo santificado e vai se tornando mais maduro. E aí, à medida que você é maduro, se parece com Jesus, você será cada dia mais capacitado para toda boa obra, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para aconselhar a palavra de Deus, para disseminar a palavra de Deus. O propósito da Escritura, amado amigo e irmão, é transformar você de dentro para fora e capacitar você para ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. Então, meu irmão, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida, meu irmão. Então, que você leia a Bíblia, creia na Bíblia, pregue a Bíblia, pratique a Bíblia, e você verá a transformação que Jesus realizará em sua vida. Termino o sermão, irmãos, contando a história de que no século XIX, um grupo de pastores americanos resolveu ir à Inglaterra. Os grandes pregadores do mundo eram os pregadores da Inglaterra naquela época. Uma caravana de pastores se reuniu e foi. E eles iam ouvir os grandes pregadores ingleses. De manhã, eles foram na Capela do Centro, na Center Chapel, ouvir o Dr. Joseph Parker. E quando eles saíram do culto das 11 da manhã, eles saíram maravilhados. Aqueles pregadores americanos olhavam uns para os outros e diziam, vocês já viram um pregador como esse?
Vocês já viram como ele levanta as mãos? Vocês observaram o seu olhar penetrante que olha dentro dos nossos olhos e parece que atravessa a nossa alma? Vocês já viram como ele usa os graves e também os agudos? E em alguns momentos ele acelera a fala e em outros fala mais lento. E fala alto e fala baixo. Para que nós prestemos atenção na pregação. Que grande pregador é o doutor Joseph Parker. Nunca vimos um pregador assim. À noite, eles foram na Igreja Batista da Rua Novo Parque, que tinha como pregador um jovem pastor vindo do interior. O nome dele era Carlos Spurgeon. E eles entraram no culto. E eles ouviram a pregação. E quando eles saíram lá fora, eles estavam olhando uns para os outros e eles diziam: que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Que grande, que glorioso, que maravilhoso, que incomparável, que glorioso, que grande Salvador é Jesus Cristo. Que as pessoas, quando nos virem pregar, ensinar ou compartilhar, que elas não nos vejam a nós, irmãos, mas que nós apontemos a Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar, porque nunca ninguém nos amou como Jesus. Ele é o Filho de Deus, que deu sua vida gloriosa em nosso lugar, e todo aquele que nele crê será salvo, será justificado, será reconciliado, terá paz com Deus. Que Cristo seja exaltado em sua vida, amém, meu irmão? Em sua casa, em nossos púlpitos, em nossas igrejas, que todos digam: que grande Salvador é Jesus Cristo. Para isso, permaneça na Escritura.